No último Salmo 125, que nós estudamos semana passada, nós falamos da necessidade do peregrino manter ou fazer algumas manutenções na sua caminhada. Você sai para uma viagem, você tem que verificar como estão os pneus, se estão cheios ou não, se tem óleo no motor, e várias outras necessidades que toda viagem necessita, desde que você vai usar alguma coisa que vai te transportar. Ou até para você mesmo, se no caminho tem alimentação, há uma certa necessidade de manutenções a serem feitas. E nós descobrimos, então, pelo texto do Salmo 125, que a necessidade da gente manter a nossa confiança, a nossa retidão e a nossa... Você lembra? Começamos já a mensagem. Por favor. É necessário, então, nós mantermos a nossa confiança, a nossa retidão e a nossa esperança. Mantermos isso. Isso vai nos tornar pessoas bem-sucedidas na nossa jornada, que é fácil, não é? Nossa jornada como peregrinos, como filhos de Deus nesse mundo, é muito fácil. Jesus Cristo falou para nós, olha, vinde a mim, que vos farei pescadores de homens, e olha, a vida e a estrada que você vai percorrer é florida. Nunca mais você vai ter nenhum problema financeiro, nunca mais você vai ter problema de relacionamentos, nunca mais você vai ter problema de saúde. A garantia sou eu. Foi isso que Jesus Cristo falou lá em Heresias 3,14? Não. E ele nunca escondeu nada de nós, nem dos seus discípulos. Ele falou, bem-aventurados sois vocês quando perseguirem meu nome. Bem-aventurados quando matarem alguns de vocês. Então é uma caminhada, é uma peregrinação. E a nação de Israel tinha uma aliança com Deus. Uma aliança que lá em Deuteronômio 4 fala assim que se a nação de Israel visse todos os mandamentos que o Senhor os deu, se eles seguissem a orientação de caminharem de forma ideal que Deus esperava deles, as outras nações, tudo ia dar certo para eles, e as outras nações olhariam para a nação de Israel e falariam assim, que grande nação é essa? Que tem estatutos tão justos, que eles vivem numa harmonia tão legal. Que grande nação é essa que quando eles precisam de alguma coisa, eles invocam Deus e Deus responde. Isso é, Deus tem um relacionamento pessoal, não imaginário simplesmente. Então as outras nações, por causa da caminhada da nação de Israel, ficariam espantadas, admiradas, e olhariam, puxa, eu estou aqui com esse pedacinho de madeira, com esse pedacinho de gesso aqui, fazendo tantas coisas. Até algumas religiões envolviam sacrificar os primeiros filhos. Nascia o primeiro filho, você jogava numa carranca, pegando fogo, você jogava o seu filho lá, sacrificando aqueles deuses, esperando que a agricultura e os animais fossem bem-sucedidos, você tivesse uma vida próspera. Mas eles sabiam que, apesar de tanto sacrifício, de tanta besteiras que eles faziam, a vida continuava um vazio, miserável, enquanto ali do lado, depois da cerca, tinha os judeus, tinha os israelitas, que eles clamavam, eles viviam em harmonia, ajudavam um ao outro, e tinha uma paz, tinha um mandamento justo. Quando de repente tinha alguma encrenca, havia até coisas que já organizavam os procedimentos para que eles resolvessem rapidamente, tivesse a recuperação daquele problema. Quando alguém, por alguma fatalidade, se tornava vazio, não tinha mais nem animais, nem terra, uma praga de gafanhotos, alguma coisa trágica assim, que a pessoa não tinha mais como sobreviver, ele poderia, até com os seus devendores, se colocar ali à disposição desses credores e trabalhar durante 7 anos, e no 7º ano ele recuperava tudo de volta. Então ele não perdia para sempre. E as outras nações falavam, uau, que povo admirável. Mas ao mesmo tempo perguntam, peraí, não é o povo que é admirável, o Deus deles é admirável. Então, o Salmo 125 fala para a gente, se a gente quer caminhar, se o israelita quisesse caminhar de acordo com esse padrão de Deus, que as nações se admirassem deles, eles tinham que manter essas manutenções da confiança, da retidão e da esperança. O Salmo 126, então, vai trabalhar conosco, nós cantamos hoje,
a questão dessa alegria. E nós temos várias vezes no Novo Testamento a palavra assim, alegrai-vos no Senhor. Isto é, esteja totalmente o seu coração satisfeito em Deus, como se você não precisasse de ajuda de mais ninguém. Tudo aquilo que Deus orientou e determinou e aconselhou, eu vou seguir, eu vou alinhar minha vida nessa direção, porque eu me satisfaço em Deus. Eu sei que Ele é o meu protetor, eu sei que Ele é o meu provedor e vou me alegrar. Mesmo que no começo seja um pouco difícil, mas eu vou reconhecer e estabelecer a minha vida dessa forma. Então, no Novo Testamento há vários convites e várias exortações de Paulo. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não é somente ficar cantando e que nem bobinho assim, não. É depositar toda a confiança e você está tão satisfeito que você não quer mais nada além daquilo. Você não precisa de terceirizar a sua alegria. O Senhor é a fonte. Nele você encontra a sua fonte. O Evangelho de Lucas ele é muito interessante. Lucas é médico. E naquela época, os médicos eram uma profissão muito ingrata. Até hoje ainda é assim. Mas naquela época era muito mais ainda, porque os recursos, os diagnósticos eram muito precários, não se sabia, não se tinha as ferramentas. Então o médico, ele, sabe, era uma coisa assim, que era quase amenizar o sofrimento para uma morte um pouquinho mais lenta. Menos sofrida. Lucas até no seu evangelho fala que uma mulher com fluxo de sangue, com hemorragia que não passava, que isso trazia tanta... Ela tinha gasto todos os seus recursos com médicos, e talvez ele está falando, eu fui um deles. E de repente ela toca em Jesus, ela é curada. E todas as vezes que Lucas relata que alguém que estava nessa situação, sem luz no fim do túnel, sem esperança, sem oportunidade, isto é, o meu destino está traçado e é breve. Toda vez que alguém está preso, sofrendo a sua miséria, nesse contato que a pessoa teve com Jesus, houve esse livramento, houve essa libertação. E Lucas vai usar a palavra salvação, mas não somente a salvação de vida eterna. Ele vai usar a palavra salvação para todos esses momentos que a pessoa escapou disso. Lucas fala, a pessoa saiu pulando como carneirinho. Ela saiu não alegre, ela saiu regozijando, ela saiu jubilando. Então Lucas vai mostrar que Jesus, sendo Deus, se tornou verdadeiramente homem para amenizar o sofrimento da humanidade, para sofrer no lugar do homem, e como médico buscou aqueles que estavam doentes. E Ele é a verdadeira alegria, Ele que pode trazer essa alegria. Então o salmista aqui no Salmo 26, vem falar para nós, antes de Lucas, que nós peregrinando nessa vida tão difícil, podemos ter também a experiência de constantemente nos regozijar, nos empolgar com tamanha alegria. Para a gente entender o contexto desse salmo, a Ana, na hora que ela estavam cantando o Salmo 26, no momento ela falou, ela mencionou o momento que talvez o autor do Salmo escreveu, ou logo após esse momento. Todos os Salmos, eles são frutos de uma experiência real, verdadeira, que o autor dos Salmos, ou a nação, ou algumas pessoas tiveram diante de Deus. Então não foi simplesmente uma pessoa que de repente, deixa eu escrever aqui, estou sem fazer nada. Não, eles refletiam naquilo que tinha acontecido, na palavra de Deus lá em Deuteronômio, na história de Deus, nas alianças de Deus, não inventavam coisa, comparavam a experiência, a ação deles com aquilo que Deus tinha prometido e o que aconteceu com eles. Então eles refletiam com louvor, confessando muitas vezes os pecados, muitas vezes sendo gratos, outras vezes suplicando para Deus livramento. Então esses salmos são o retrato de uma experiência real, vívida, e que tinha acontecido alguns minutos antes. Talvez alguém começava a escrever de algum jeito, alguém, acrescenta aí, olha, pode... E aí, então, em várias mãos, o salmo tomava um conjunto. É mais ou menos isso que acontece muitas vezes em algumas músicas.
né? Os pitacos de alguém vai acrescentando, alguém que toma, podia fazer isso aqui, e até que chega um momento que a música toma forma. Ela tem melodia condizente com a letra, o andamento, então aí tudo fica uma coisa harmoniosa e ela tem um impacto nas nossas vidas. E essas músicas, depois que bem elaboradas e bem cantadas, elas afetam toda a nossa área racional e a nossa área emocional. Acho que Marcelo e Silvio entendem muito melhor de como isso funciona. A música ela tem um poder. E Deus, essas músicas, principalmente os salmos, elas foram criadas com esse objetivo. Foram criadas com o objetivo de nos instruir, de ser um momento didático, um momento reflexivo, um momento de exortação, um momento de encorajamento. Eu quero mostrar para vocês aqui, mais ou menos, por que esse salmo foi escrito. Nós temos uma lista de datas aqui, e a nação de Israel ela estava vivendo a sua história. Primeiro, depois que Moisés libertou o povo do Egito, eles passaram 40 anos no deserto. Depois Josué, durante 7 anos, conquistou a terra prometida. Daí houve um período de 400 e poucos anos que os juízes governavam a nação de Israel. E por causa da pecadaria deles, das falhas deles, constantemente tinha povos que vinham e dominavam eles. Mas eles clamavam: Senhor, Senhor, fiel às suas promessas. Diante do arrependimento do povo, o Senhor os libertava. Tinha uma experiência fantástica. Daí o povo se cansou, viu que esse ciclo não adiantava em nada, precisava de alguém que mandava neles. Eles achavam que não era obedecer a Deus, precisava de um intermediário. Então eles pediram um rei, porque as nações tinham reis. Então veio Saul, depois veio Davi, depois veio Salomão, governando as 12 tribos. Por causa também da... Salomão começou a cobrar muito impostos, o reino do norte se rebelou e se dividiu, se separou do reino do sul, ficando 2 tribos ao reino do sul. O reino do norte se afastou tanto de Deus e estabeleceu um novo sistema de culto. O culto a Baal, a Balaíns, uma imoralidade terrível, um novo local de culto que Deus queria que fosse só em Jerusalém. E aí começaram a guerrear entre eles, até que de repente a Síria, em 722, vem e leva, espalha, pega cativo as 10 tribos e espalha para tudo quanto é lugar. E traz gente de fora ali para o Reino do Norte. E então surgiu aí com essa mistura, o que nós chamamos de samaritanos. O Reino do Sul teve muitos profetas falando: olha, está vendo o que aconteceu com o Reino do Norte? Se vocês não entrarem na linha, vocês também serão tirados daqui. E vários profetas falaram. E um deles, o mais, bem quase já no final, chamado Jeremias, ele chorava pela nação, ele chorava pelo Israel. E ele avisava o povo. E havia falsos profetas que entravam no templo com aquela voz assim de espiritual: assim diz o Senhor. Esse profetinha aí está errado. Então, falsos profetas se levantaram para combater os avisos e alertas de Jeremias. E, consequentemente, em 606, a Babilônia, que eles achavam que seria impossível a Babilônia um dia se levantar como um grande povo e começar a conquistar. Em 606, a Babilônia vem. E é interessante, eu gostaria de ler esse texto. Preste sua atenção, Daniel capítulo 1, versículo 1. No 3º ano do reinado de Joaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Joaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Aquilo que Davi sonhou em construir o templo, que preparou todas as coisas para Salomão construir. Salomão construiu e dedicou a Deus. Passou-se vários anos. Agora, por causa da rebeldia, da idolatria, por causa de não guardar o ano sabático, não descansar a terra, Nabucodonosor veio. Mas quem deu direção para Nabucodonosor? Quem entregou? Quem enfraqueceu a nação de Israel para não conseguir lutar contra Nabucodonosor? Foi o próprio Deus. O texto fala assim que Deus entregou os judeus, as 2 tribos, nas mãos de Nabucodonosor. E Deus entregou os utensílios do templo para que Nabucodonosor pegasse. E para que Nabucodonosor levasse e colocasse aonde? No templo do Deus dele. Como assim?
Imagine os judeus, o choro dos judeus em ver aquele templo sendo destruído, sendo incendiado e o ouro derretido, pego e sendo levado, os utensílios sagrados que só os levitas em determinados momentos, com muita reverência, podiam usar, agora eram encaixotados, jogados no saco e colocados nas costas e eram levados embora. E colocados ainda para serem usados nos cultos do Deus de Nabucodonosor. E o filho de Nabucodonosor vai fazer uma festa, uma bagunça, uma orgia, e vai, para zombar de judeus, vai usar esses utensílios para fazer essa festa. Então imagine os judeus sendo agora presos lá na Babilônia, ouvindo que está acontecendo essa festa. Como doía o coração deles. Mas por quê? Porque eles não ouviram os profetas de Deus. Toma jeito, senão vocês vão ter pé na estrada. Então não foi que Deus se enfraqueceu, é o próprio Deus que levou o povo para se tornar cativeiro. Então em 606, a Babilônia leva Daniel, leva os jovens, os de 18 anos, a elite pensante da nação de Israel, que seria a elite política, os líderes, os jovens líderes, acabou, eles foram tirados dos seus lares e levados para lá. Juntamente com Daniel foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses são os nomes babilônicos. Eu nem me lembro agora quais são. Você lembra, Rosana, quais são os nomes judeus deles, judaicos? A gente esquece isso. Juntamente, Esther, não sei porquê, ela vai com o seu primo. Algumas vezes é chamado de tio, mas é primo. Mas alguma coisa aconteceu com seus pais. Talvez ou eles morreram antes, ou talvez nessas invasões ele acabou morrendo. Esther vai lá. E eles são colocados numa terra, separados e rejeitados, e tem que viver na Babilônia. Perderam agora nada é mais deles, não tem mais liberdade, não tem mais terra, não podem cultuar livremente. E até tem alguns textos, alguns salmos que falam que quando eles sentavam às beiras do rio da Babilônica, e estavam chorando assim, as nações, os povos de outros povos, a gente sabe que vocês cantam umas musiquinhas legais, canta para nós. E o que acontecia? Eles choravam. Porque os louvores falam do poder de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. Como cantar isso no momento que você está sendo disciplinado, está sendo corrigido por Deus, está sendo punido e já não tem mais esperança? Meu fim vai ser aqui agora. Em 597 a.C., a Babilônia volta de novo e leva Ezequiel. Ezequiel fazia parte da classe religiosa, dos sacerdotes. Daniel, quando chegou lá, olha só que legal. Ele é castrado e ele vai servir no palácio, junto às moças, aos empregados jovens, bonitos da Babilônia. E ele servindo lá, ele ainda tem uma influência e tem um impacto grande lá. Por isso Daniel, quando chega, já começa a fazer pequenos grupos na Babilônia. Pequenos grupos de estudo, para manter acesa a confiança, a retidão e a esperança do povo. E o povo começa então a ter esses pequenos grupos. Mas Daniel não era da classe religiosa. Então, quando Ezequiel chega, está tudo pronto. Ezequiel, então, com seus amigos e o pessoal, começam a fazer esses estudos para manter a fé do povo numa terra estranha, num momento de disciplina. Mas mesmo assim, não tinha mais esperança. E para terminar tudo, então, em 586 a.C., a Babilônia vem e destrói o templo. Aquilo que eles tinham mais precioso e sagrado. Agora acabou tudo. Destruiu o templo, destruiu a cidade. Agora, então, é Deus nos colocando não somente para fora, mas destruindo todos os alicerces, todos os vínculos que nós tínhamos com o Deus que era o templo. Quando eles lá na Babilônia ouvem falar isso, e quando a Babilônia vem aqui, o povo ainda achava que tinha uma última esperança. Eles pegaram Jeremias, você estava certo. Então pegaram Jeremias, vamos fugir para o Egito. Então a Babilônia está lá, Israel está aqui, o Egito está aqui. Vamos fugir para o Egito, a gente faz uma aliança e o Egito nos preserva, nos salva. E Deus fala assim, não adianta fugir para o Egito, porque a Babilônia vai fazer o trono deles lá. E foi justamente isso que aconteceu. A Babilônia foi e conquistou o Egito, e ainda aquele povo que foi para o Egito não tiveram a experiência de seguir a diretriz de Deus da disciplina, de permanecer na Babilônia e ser
ainda ter uma esperança. Mas por enquanto aqui não tem esperança. Mas de repente aquele povo que está lá começa a ter algumas experiências. Daniel tem a experiência da cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego têm a experiência da fornalha. Esther é eleita como rainha e tem tanta coincidência, não tem o nome de Deus no livro de Esther, mas tem tanta santa acidência ali, divina acidência, que a nação de Israel recebeu um decreto por causa da maldade de Amã para ser totalmente destruída num dia determinado. E o rei foi enganado. E aí a nação de Israel, por tantas coincidências que aconteceram, coisas assim, do dedinho de Deus, do dedão de Deus, ajeitando as coisas e preservando a nação de Israel e dando cabo dos inimigos, a nação de Israel é plenamente salva. E aí tem essa frase aqui, esse palavrão aqui, está em inglês. O que significa quem? God's nowhere. O que significa aí? Deus não está aqui. Mas pode ter outro significado. A sensação que eles tinham é: Deus não está mais conosco, Deus não está aqui mais conosco. Mas também pode ser o seguinte: Deus está aqui e agora. O I não tem. Deus está aqui agora. Né? God is now here. A sensação que eles tinham é que Deus não estava ali. Mas Deus, assim, aparecia. E as outras nações, não, os povos ali não percebiam. Mas eles percebiam. Porque era o modo de Deus agir. Era a assinatura de Deus. Então, mas será? Será que Deus ainda está trabalhando comigo? Nós não merecemos. Nós rejeitamos a Deus. Olha a que ponto chegou do templo estar destruído. Tudo acabou, não tem esperança para Deus. Mas, peraí, isso só pode ser tiro de Deus. Os leões, o livramento de Daniel, só pode ser Deus. A fornalha só pode ser Deus. Essas coincidências com a vida de Esther, só pode ser Deus. Será que tem esperança ainda? Não merecemos. Não tem mais jeito. E mesmo que tiver, que cara eu vou ter? Que cara eu vou ter que encarar a Deus? Seria muita graça. Seria muita misericórdia. Mas não é assim que o nosso Deus é. E aí em 536, um pouquinho antes, a Pérsia conquista a Babilônia. E em 536, Zorobabel, descendente de Davi, não podia ser rei. Ele traz 1/3 do povo de volta. Juntamente com Zorobabel veio Esdras e Neemias. Em 516, com muita luta, com muita parada e recomeço, e Deus ali encorajando o povo, vão lá, porque o povo parecia que difícil para pegar no tranco, acho que não vale a pena, porque construir o templo não vai ser como o de Salomão, vai ser uma vergonha para nós, o que as nações vão dizer a respeito de nós? Mas eles terminaram. Em 432, a cidade ainda está desprotegida. Muitos inimigos tentando fazer pacto inicialmente, mas Neemias falou: não vamos fazer pacto com vocês. Aí eles inventam histórias, inventam mentiras lá para o rei da Pérsia. E aí tem todo o conflito. Eles mantiveram a fidelidade, a retidão. E aí a esperança foi realizada. Em 52 dias eles realizaram a construção de um muro grande, largo. E a cidade passou a ser protegida. Nessa época aí, quando sai essa ordem dos persas aí para eles voltarem, o povo não estava querendo voltar. E Ezequiel então tem visões dos ossos secos, outras visões que ele tem, comunicando ao povo: Deus ainda está conosco. Vamos voltar, vamos nos alinhar a Deus, vamos cumprir o propósito que Deus tem para nós. E somente 1/3 voltou. Sabe quem voltou? Os sem lenço, sem documento.
os pobres. Ruim lá, ruim aqui, tanto faz. Pelo menos, talvez Deus vai nos abençoar lá. O resto já tinha mantido sua lojinha, já tinha sido... Onde o judeu vai, ele monta seu negocinho ali, já tinha mais estabelecimento. Estava com medo de fazer uma viagem tão grande. E a gente vai chegar, tem inimigos, eles já invadiram a terra, eles se sentem donos da terra. Então, eu prefiro morrer de morte morrida aqui do que morte matada lá. Para quê? Então Ezequiel encorajou o povo, desafiou o povo e eles foram. Diante dessas coisas dessas experiências que eles tiveram, de tragédia, e depois, no meio da tragédia, essa assinatura de Deus com Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e Esther, e depois essa saída deles, e eles voltaram para Israel, diante disso é que surge o Salmo 126. Agora não preciso nem pregar mais sobre o Salmo 126, é só ler. Vamos lá? Salmo 126, então, vai falar sobre essa alegria, sobre esse júbilo do peregrino. Versículo 1 e 2, o Salmo 126 pode ser dividido somente em duas partes. É bem pequenininho, não tem muito problema, não tem muito coisa para nós considerarmos assim, de muita dificuldade para entender. Mas o versículo 1 e 2 fala o seguinte: quando, no momento, naquele minuto, quando o Senhor trouxe os exiliados de volta a Sião, foi como um sonho. Mas quem que libertou o povo para voltar para a Babilônia? Não foi o Senhor. Foi o rei da Pérsia. Quem que levou o povo para a Babilônia? Não foi o Senhor. Foi Nabucodonosor. Essa é a visão que as pessoas tinham. O Nabucodonosor levou, o rei da Pérsia mandou de volta. Mas nada estava fora do controle, da soberania e dos decretos de Deus. Por isso que Daniel capítulo 1 fala que Deus entregou a nação de Israel, Deus entregou os utensílios do templo nas mãos do rei da Babilônia. Em Isaías fala que Deus chama Ciro, o cara que libertou o povo, de meu servo. Mas ele não era cristão, não cria em Deus. Mas Deus fala, é meu servo, ele vai fazer o que bem entendo. Ele é o rei, mas o coração dele está nas minhas mãos, e como filetes de água eu conduzo para onde eu quero. Esse é o nosso Deus soberano. Então, o salmista ele tem uma ênfase aqui em dizer para nós, quando o Senhor trouxe, foi Zorobabel, foi Ciro que libertou e Zorobabel que trouxe, mas a ênfase é Deus que trouxe. Algumas vezes a experiência acontece conosco, que nós devemos ser gratos e honrarmos, agradecermos, talvez em público, ou assim sermos eternamente assim, gratos e cuidarmos da pessoa por tanto bem que pessoas fazem para nós. Isso é bom, isso é bíblico, mas nós temos sempre que entender que por trás dessa generosidade, por trás desse cuidado, por trás da bondade dessa pessoa, é Deus. É Deus. É Deus que está fazendo. Então, se eu faço um bem também para alguém, eu não posso me orgulhar, porque é Deus que está me capacitando e me direcionando para fazer esse bem. Agora, o mal, não joga para os outros, não, é meu mesmo. Mas o bem não é meu, pois Ele opera em nós todas as coisas. É Ele que nos capacita, é Ele que mexe na nossa mente, mexe no coração. E o texto fala, quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião. Sião aqui é uma palavra que substitui a nação de Israel, Jerusalém, a cidade. Quando Deus trouxe de volta para o lugar da habitação de Deus. Quando Deus trouxe de volta o lugar da aliança que Ele tinha com o seu povo. Quando Deus trouxe, foi como um sonho. Sonho é algo que a gente não tem controle. Hoje eu vou dormir e vou sonhar com isso. E sonhos geralmente é algumas coisas que são maravilhosas, algumas vezes são pesadas. A gente acorda assim apavorado. Mas a ideia do sonho aqui é alguma coisa que você não esperava.
Inacreditável. Não havia expectativa. Então, quando saiu a ordem, quando o rei permitiu que eles pudessem ter um exército que os acompanhava, quando eles pudessem ter, olha, podem pegar o mantimento para essa viagem longa. Como assim? O senhor está mandando a gente embora? É. E olha, levem recursos para vocês reconstruir o templo. Não estou entendendo isso. Como assim? Você já passou por alguma experiência que, sabe, está ali aborrecido, triste, já desacorçoado, e de repente acontece algumas coisas. Não, peraí, não estou entendendo. Quanto que eu tenho que pagar? Não precisa pagar. Peraí. Ou alguma coisa que você esperava, uma conta, uma despesa lá em cima, daqui a pouco é reduzida tão baixa. Nossa, talvez você não conseguia dormir 2, 3 semanas e tentando buscar atalhos e caminhos e desanimado, já olhando para a sua vida como uma coisa assim que já não tem mais graça, não tem mais... Aquilo vai transformar totalmente a sua vida, vai deixar você em penúria por muito tempo, na pindaíba. A pindaíba é a vara de pescar do índio. Quando ele está nessa situação é que não tem mais nada para ele catar no mato. Quando o índio tem que pegar a vara de pescar e ir pescar, é trabalho. O índio não gosta de trabalhar, então ele está na pindaíba. Já conhece esse termo? Já ouviram falar desse termo? Então tem momentos que a gente está na pindaíba. É catar latinha. Né? Não tem nada de vergonhoso nisso, né? Para uma pessoa que quer esse tipo de trabalho. Mas é a última coisa, talvez, que você sonharia em fazer. Então, o texto fala assim, olha... Nós desfrutamos de uma graça, de um tal jeito, que foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. Então, todas aquelas músicas que eles já não cantavam mais, que estavam emboloradas, que estavam com teia de aranha, que eles nem ousavam se lembrar e cantar, porque como cantar louvor para Deus, não é porque eles não estavam gratos com Deus, mas eles estavam envergonhados. Como louvar a Deus se a minha vida está tão ruim? Se eu estou desfrutando aqui da disciplina de Deus. Mas nesse momento, todos aqueles salmos, aquelas músicas tão bonitas, que levavam o povo a celebrar com alegria, com dança. Se vocês puderem um dia, procurem vídeos da nação de Israel cantando os salmos e dançando. Como é puro, como é bonito, como parece que reflete um relacionamento de quem é a pessoa de Deus. Então, o salmista ele fala, nós desfrutamos de uma graça tamanha, que era impossível. A lei da impossibilidade existia, e de repente, nós nos vimos livres, de volta. Então, o júbilo nas nossas vidas, ele tem que acontecer porque muitas vezes nós temos que olhar para trás. Que situação que nós estávamos quando Deus nos alcançou? Talvez havia até a possibilidade de a gente estar feliz e gozando daquele estilo miserável. Mas quando a gente olha o que a Bíblia fala, do que era aquela situação, e percebendo que nós estávamos caminhando para o inferno, para uma desgraça, para um julgamento, e Deus com a sua graça, sem nós merecermos, chegou lá e nos alcançou, e nos colocou numa situação de liberdade. Talvez hoje a gente consiga entender. Porque os nossos olhos foram iluminados, nosso coração foi regenerado. E passamos a entender como era um miserável. E foi como um sonho. Abriu-se os nossos olhos. Então, ao olharmos para o passado, temos que agir, nós temos que provocar isso na nossa vida constantemente. Alegria, se alegrar, se entusiasmar. E isso muitas vezes é o que mais acontece com os cristãos. Por mais tragédia, eu não estou dando bronca em nós aqui, em vocês e em mim, mas isso é um fato. As pessoas não entendem por que diante de tanta dificuldade, tantos desafios que nós temos, de tanta ansiedade que nós podíamos ter, as pessoas olham para a gente, peraí, eu não consigo te entender.
Você devia ir lá buscar os seus direitos. Devia ir lá dar uma bronca. Devia ir lá brigar. E você está em paz, tranquilo, alegre. Por quê? A sua mente sempre volta lá passado. E percebe, eu não merecia nem essa vida que eu estou vivendo. Então é lucro. Porque existe um júbilo dentro do nosso coração. Mas existe a segunda parte do Salmo. Ainda continuando assim, né, na metade do Salmo, ele fala assim que o que aconteceu, né, que houve um júbilo pela graça desfrutada, eles desfrutaram da graça, mas também eles ficaram muito contentes, porque a graça de Deus que atingiu a eles, ela estava sendo admirada. Você lembra que eu falei em Deuteronômio 4? Que um dos propósitos de Deus chamar a nação de Israel era estabelecer a nação de Israel e que eles vivessem obedecendo a Deus e as outras nações ficassem admiradas com a nação de Israel? Então esse fato aqui, que estavam em disciplina, receberam uma graça, e aí as nações olham, que povo de sorte! Esse Deus deles deve ser muito bom mesmo. Então eles estavam cumprindo aquilo que o Deuteronômio capítulo 4 falava. Vocês vivam uma vida para que as nações admirem o que está acontecendo com vocês. Não admirem vocês como pessoas, mas admirem o que está acontecendo, que é fruto da divindade que vocês seguem. E o salmista fala, as outras nações disseram, o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Com Esther, foi algo impressionante. Eles sempre falavam, não, como que pode? Como que pode? Como esse povo tem sorte? Mas depois eles foram percebendo, no contato que eles tinham com a nação de Israel, que tudo aconteceu porque existia um Deus verdadeiro, autor dos céus e da terra, que fez uma aliança com eles. Até o livro de Esther, talvez seja Esdras que escreveu, ele não vai colocar o nome de Deus para mostrar para a nação de Israel que parece que Deus não estava, mas Deus estava. E também para que esse livro fosse escrito e duplicado e copiado e espalhado entre os pagãos, mas não contivesse o nome de Deus. E o povo falava, não, qual que é a divindade deles? Porque tudo isso que aconteceu, eles têm que ter uma divindade muito forte. Tem que ter um Deus muito poderoso por trás deles. Vamos investigar? Vamos. E eles foram encontrar quem? Nosso Deus, Jeová. E o texto fala que as outras nações disseram, o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Aí o própria nação de Israel repete, sim, o Senhor fez grandes coisas por nós. Ah, que alegria! É interessante que as nações falam e eles confirmam. Aqui é talvez um alerta para nós. Muitas vezes as pessoas não conseguem ver nas nossas vidas nada que Deus está fazendo. Porque a gente vai sempre colocar como sendo os merecedores, os autores dessas ações. Ou, de repente, as nações, os povos vão ficar admirados. Puxa, que legal que aconteceu. Que nada. Piorou mais ainda. As pessoas enxergam Deus na nossa vida, mas a gente não consegue enxergar o que Deus está fazendo. Oportunidades batem na porta e a gente reclama do barulho. Toque, toque, toque lá. Para de bater aí. E as nações, cara, é Deus fazendo isso para você. Então, o salmista ele fala assim, nós temos que nos jubilar, porque aquilo que está acontecendo com os outros está afetando as outras pessoas. As pessoas estão ficando admiradas com o nosso Deus, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Esse é o propósito de Deus. Você lembra lá em Efésios que Deus falou que vai nos usar para comunicar a sua bondade, tanto aqui como para todo sempre, aquilo que Ele está fazendo em nós? Essa é a graça admirada. Então, uma graça desfrutada, alegria por uma graça admirada e uma alegria por uma graça continuada. Não é pelo fato de que fomos regenerados, fomos salvos, e aí a coisa agora é pegar a rede, colocar entre dois coqueiros, deitar e descansar. Eles foram libertos, Deus vai os proteger pela caminhada, Deus vai os proteger, mas eles têm que chegar. Tem inimigos ali. Eles vão ter que resistir às tentações, aos convites de fazerem pactos com esses inimigos.
E em pouco tempo que chegaram na terra, os judeus já começaram a se casar com as pessoas, com as mulheres ali da terra. Em pouco tempo já começaram a participar das festas dos ídolos, dos outros deuses. Em pouco tempo já começaram a praticar idolatria. Em pouco tempo depois de ser libertado. Então nós temos que ter essa consciência de que mesmo que houve um livramento espetacular, que as nações ficaram admiradas da salvação que Deus nos deu, há uma necessidade de continuar debaixo da graça. De lutar. Eles teriam que reconstruir as fazendas, teriam que reconstruir as roças, as plantações, de criar os animais, colocar cerca nos animais, ter que acordar de manhã para tirar leite, para alimentar os animais. E a nação, a terra de Israel é terrível. É seca por muito tempo. Então, debaixo de um sol tremendo, tinha que se arar a terra, preparar a terra, fazer filetes de águas, para que quando a chuva viesse, tudo estivesse preparado. Então não dava para esperar. Não, tem que trabalhar agora, debaixo do sol. Para quando viesse, não desperdiçasse a oportunidade. E normalmente o que acontecia é que durante o inverno matava tudo. Isso é o normal, a gente vê aqui no Japão. Mas imagina uma região meio deserto. Matava tudo, morria tudo. E os montes ao redor de Jerusalém, e toda Israel é cheio de montes e planícies, esses montes ficavam com muita neve. E aí quando passava o inverno, começava a vir o verão, batia o sol nessa neve, essa neve vinha como água e descia e irrigava todo o deserto. Agora, eu não me lembro quem me falou isso, que foi para Israel e estava um dia ensolarado assim e sem nenhuma nuvem no céu e alguém estava olhando assim, era tipo um deserto, de repente tinha um leito, assim, um buraco grande, enorme. E ele falou, vamos sair rápido daqui. Eu falei, por quê? Era no comecinho da tarde. Daqui a pouco vai vir esse lugar aqui seco, daqui a pouco vai ser inundado. Ele falou, conta outra para mim. Como assim? Ele falou, não, espere para ver. E eles saíram correndo, e o cara apressado falou, esse cara está maluco. E de repente, por trás do monte, as neves se derreteram, e veio um rio violento, trazendo tudo, limpando, carregando animais mortos, galhos, tudo que não tinha mais vida, trouxe, varreu. E aí aquele lugar, aquele vale ficou totalmente inundado. E a partir daquele dia começou a brotar a plantação. E os animais puderam vir ali e se alimentar. Olha só a oração do versículo 4. Apesar de desfrutar da graça no passado, de serem libertados sem planejamento, sem esperar, e desfrutarem também da alegria de ver as nações, e eles também admirando a graça de Deus, eles oram pela continuidade dessa graça, pela ação de Deus. Eles oram no versículo 4. Restaura, Senhor, nossa situação. Como os riachos revigoram o deserto. Da mesma forma que a neve é derretida e vem, e limpa tudo, e irriga, e faz nascer uma vida nova, um novo período de plantação, de frutificação, e de alimentação para os animais, e que a coisa deixa de ser deserto e agora se torna tudo verde. Senhor, dessa mesma forma, nos abençoa, nos restaura. Eles oram por isso. E diante disso, no versículo 5 e 6, o salmista fala a respeito do nosso ciclo de vida normal diante da graça. Nós somos libertos, essa libertação causou uma admiração tremenda, não somente admiramos o que Deus fez conosco, mas as outras pessoas vão se admirar, mas agora tem uma batalha, tem uma luta, tem um trabalho para a frutificação. E esse trabalho não é fácil. Primeiro, ele exige que a gente tenha consciência, a gente peça a graça de Deus para nos fortalecer. Em segundo lugar, nós temos que colocar as mãos à obra. E olha só, a constatação que o salmista faz. Os que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Naquele sol, sem ver nuvens, terra dura, poeira, você carregando, aqueles... Como que seria? Não é sacos, mas
balaios, né? Vamos supor, aqueles negócios grandes nas costas com sementes aqui, e você tem que bater naquela terra dura ali, parecendo asfalto, e colocar uma semente, e na esperança de que a neve vai derreter, vai vir, vai inundar, e aquela terra vai frutificar. Então, aqueles que semeiam com lágrimas, aquele que faz trabalho duro, não é fácil a vida de um peregrino. Deus não, aquilo que eu falei no começo, Deus não prometeu isso. Mas o salmista, ele pede, Senhor, restaura. Nos dê força, nos capacite. Refresca a nossa vida. Produz água, traz a água para que nós possamos frutificar. E aí os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. E ele repete de uma outra forma: choram enquanto lançam a semente, mas cantam quando voltam com a colheita. Deus fala, olha, vai ser difícil, mas vocês nem imaginam o que vocês vão colher. Quando vocês se alinharem, quando vocês orarem e quando vocês pedirem pela graça e forem botarem as mãos nas obras. Aqui eu coloquei uma sequência desse ciclo da vida do peregrino, nesse processo de restauração. Andando, então tem que levantar da cadeira. Andando, carregando. Ah, não, eu quero esse... Não, é muito pesado para mim, eu quero isso aqui. Não. Deus, o que o senhor quer? Qual balaio que o senhor quer que eu carregue? Então é carregando. Com isso, chorando. Muitas vezes é chorando. Nós estamos falando de alegria, como que agora vem choro aqui? Semeando. Colhendo. Cantando. Esse é um ciclo. Ciclo natural da vida. E é interessante que em Deuteronômio 28, Deus fala assim que os povos dificilmente têm esse ciclo da vida completado. Muitas vezes eles andam, carregam, mas param por ali. Ou se de repente semeiam, mas não tem como colher, não tem como desfrutar. Aqui a ideia de cantando é que se fosse plantado as uvas, agora eles podem comer e podem desfrutar do vinho, fazer festas com o vinho. Deus promete para a nação de Israel, se vocês andarem nos meus caminhos, o ciclo completo de tudo vai acontecer. As vossas crias, as vossas vacas darão crias, a vossa videira dará o vinho. As vossas filhas se casarão e terão filhos. Porque muitas vezes o povo estava morando em algum lugar e vinha um povo, e desobedecia a Deus, e vinha um povo e tomava os animais, tomava a plantação, matavam. Então eles não conseguiam desfrutar do ciclo normal da vida. E aqui Deus está falando, o salmista, ele ora, Deus, Senhor, restaura. Da mesma forma que as águas vêm e transformam o deserto, faz isso conosco, para que a gente viva o ciclo normal da vida, para que a gente, desde alcançado pela sua graça, consigamos produzir frutos, e mesmo que tenha que passar por sofrimento e choro, a gente quer cantar lá na frente. Qual que é o nosso ciclo de vida? Primeiro, nós estamos mortos em delitos e pecados. Ele nos alcançou de graça pela sua misericórdia e nos justificou. Ele bateu o martelo e nos considerou justos, salvos pelos méritos de Jesus. Nós somos justificados pela fé. Nós fomos salvos da penalidade da condenação do pecado. O próximo ciclo é essa batalha, essa dureza de viver a vida lutando contra o nosso pecado dia a dia. Lutando e sermos salvos do poder do pecado, da natureza do pecado em nossas vidas. E aí as nações olham, as outras pessoas olham para nós, puxa, ele estava numa miséria, Deus o salvou, muita graça. E ele está ainda caminhando num crescimento que é só a poderosa mão de Deus e muita graça. E no futuro o que vai acontecer? Então nós tivemos a justificação, estamos tendo a santificação, e no futuro, de forma maravilhosa,
nós teremos a glorificação, onde a natureza pecaminosa é arrancada da minha vida. Esse tabernáculo que Paulo fala que é sujeito à corrupção, à morte, ele vai ser removido e colocado um novo tabernáculo que não se corrompe mais. Pela graça. Passado, presente e futuro. Senhor, faz com que a nossa luta aqui, a nossa vida aqui, complete esse ciclo de nós no futuro estarmos cantando. Vamos chorar. Senhor, restaura dia a dia a nossa vida. Faz com que a nossa vida possa desfrutar das águas do Negueb. As águas que inundam o Negueb. E aí nós possamos frutificar aqui. Para que um dia a gente esteja cantando com o Senhor. Mesmo que a gente chore aqui. Mas olhando o passado a gente pode se alegrar. O que nós vimos hoje do júbilo do salmista, o júbilo do peregrino? Ele cantou, ele regozijava, porque ele olhava a graça que que alcançou. A graça que ele desfrutou no passado, aquela libertação que era como um sonho. Ele era muito feliz, regozijava pela graça admirada, porque ele admirava aquela graça, ele reconhecia que era Deus que estava fazendo aquilo. E as nações mostravam isso, se alegravam também. Esse povo é de muita sorte. Não, deve ter um Deus por trás. E o júbilo do peregrino, a razão é que ele ainda se alegrava por aquilo que Deus iria fazer no futuro, vai fazer no futuro. Por isso que ter uma noção básica de escatologia faz a gente viver melhor aqui. Faz a gente enfrentar as tribulações, o andar, o carregar, o semear. É muito estranho você ver aquelas pessoas no primeiro século sendo mortas por bois, leões, e cantavam. Por quê? Em alguns minutos, em alguns segundos, eles estariam vivendo a vida futura, na presença de Deus. Algumas perguntas aqui. Se eu entendo a graça passada que foi desfrutada, e a graça que é admirada através da minha vida, e a graça que vai ser esperada na minha vida, quais os efeitos disso? Se eu entendo isso está bem compreensível na minha cabeça, se vocês aí não tenho dúvidas a respeito disso, quais os efeitos que a graça divina provoca no meu cultuar e viver? Meu culto é impactado por esse entendimento? Eu sei realmente o que eu era, o que eu estou sendo e o que eu vou ser? Ou a vida, de repente, é uma tragédia, eu estou enganado com Deus? Ou essa consciência me dá ânimo, dá alegria, dá prazer em se encontrar e ali juntos viver, apesar de dificuldades? As pessoas ao meu redor percebem claramente que Deus tem feito grandes coisas em minha vida? Agora, cuidado para entender o que significa grandes coisas. Grande coisa aqui é domínio sobre o pecado, é uma nova vida, é esperança, é como trabalhar, como reagir diante das tribulações, é mansidão, domínio próprio, esperança, longanimidade, bondade. É essas coisas. As pessoas têm visto os frutos do Espírito na minha vida? Eu entendo claramente, estou comprometido com o ciclo da minha peregrinação com Deus, justificação, santificação e glorificação. Isso daí, eu entendo que isso é a minha vida. É isso que vai acontecer? Ou estou perdido, agoniado, dando tiro para tudo quanto é lado? E uma coisa aqui muito séria. Esse salmo foi cantado por israelitas. Eles estavam impactados, estavam tremendamente alegres. Porque Deus tinha dado uma libertação para eles, e quando eles olharam, era como um sonho. Que alegria! Agora, olha só. Nós temos muito mais razões de estarmos muito mais alegres do que aqueles judeus. Porque a nossa vitória eterna já foi conquistada. Eles esperavam pelo resgate, pela redenção. Nós já temos o resgate e a redenção em Cristo. Nós temos uma razão e razões mais concretas de vivermos uma vida muito mais jubilosa do que aqueles judeus viveram.
Que convite Deus faz para nós? De nos aproximarmos dele cada dia que nos reunimos e soltarmos a garganta, mas não somente no volume de voz, mas na qualidade do coração. No dia a dia. Em tudo que nós fizermos, estar pensando nele com gratidão, com carinho, com amor. E mesmo diante das lutas, dificuldades, são simplesmente momentos de carregar e semear. E algumas vezes vamos carregar muito tempo certos fardos. Mas Deus fala, vocês escolherão. Porque Deus é o Deus da vinha. Deus é o Deus do plantio. Ele faz tanto a semente crescer como frutificar. Então nós temos muito mais motivos de júbilo que os judeus que foram libertos do cativeiro da Babilônia.